Fala galera, estamos aqui de novo, começando mais um episódio do podcast. Tô aqui hoje, geralmente eu não apresento os meus convidados, mas esse aqui tem um currículo que eu vou ter que ler aqui, porque eu tive que fazer uma cola aqui que o cara dava um... Se entrar lá no Lattes dele lá, deve ser umas 3 páginas. O cara é mestre, bacharel em Direito, pela Milton Campos, especialista em gestão pública pela faculdade da UENG, certo? Certo. E foi assessor jurídico da Secretaria de Segurança Pública de Santa Luzia, além de ter sido procurador jurídico do Cisnorte, SAMU, além de ser professor universitário e advogado. Meu amigo de longa data, João Gabriel. Fala, João. Maravilha, Guil. Obrigado. Saudar aí todas e todos os ouvintes, né? Aqui quem está assistindo o Instagram, o YouTube, todas as plataformas aí. Te parabenizar por esse projeto, né? Por essa iniciativa. Nós lá, nós vamos ter tempo de conversar sobre isso. Mas eu também, talvez seja a melhor parte do meu currículo aí que você leu, né? De apresentação. Eu integro um coletivo aí na internet que é o Politiqueijo, né? Deve estar aí disponível para na descrição aí teu link, galera. Enfim. O João junto com a Luara Colpa lá. Isso, e nós temos uma equipe muito grande, né, Gil? Nós somos lá que produz conteúdo, nós somos uns 7 ou 8 amigos que se reuniram, né? Por entender que a internet, infelizmente, estava sendo povoada por... Já era na altura e continua sendo povoada por uma gente que está muito mal intencionada, né? Não, com certeza. Trazendo fake news, trazendo distorções, né, da realidade, fazendo discursos, como a gente estava conversando aqui antes de gravar, discursos que distanciam do melhor interesse das pessoas. Então, nós nos reunimos lá, nós temos uma composição muito plural no Politiqueijo. São quantos lá, João? É isso que eu disse. Rapaz, na verdade, surgiu de um grupo de WhatsApp, né, de amigos que compartilhavam inquietações políticas e principalmente depois da eleição, né, do atual presidente, a gente percebeu a necessidade de fazermos um trabalho um pouco mais profissionalizado, né, ou pelo menos mais disciplinado de produção de conteúdo, de abordagem de temas polêmicos, de formação política também, que era o que estava e continua ainda, né, em falta no Brasil, principalmente em alguns setores, né, da esquerda. Então nós optamos lá no Politiqueijo por construir esse canal, né? Nós temos a plataforma no Instagram, no Twitter e principalmente nosso canal no YouTube, além, claro, também do podcast. Só que aí, Gil, só para finalizar esse primeiro jabá, né? O pessoal à vontade. O pessoal do podcast chama de crossover, né? Tem essa mania de... no YouTube a galera chama de collab. Collab, né? Pronto. Eu não gosto muito da crossover mania. Seria em série, em filme, né? Tá. Mas entendi. Pronto, parceria aqui, né? Inglês, participação. Inglês, a turma gosta do inglês, enfim. Mas de toda forma, essa parceria, essa colaboração, né? Eu também convido as pessoas a irem lá na página, pelo meu trabalho atualmente, né? Eu tenho estado um pouco ausente e estou enferrujado, né? De falar para as pessoas curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, enfim. Mas fica aí o recado e vamos para um bate-papo, reforçando meu agradecimento pelo convite, né? E que eu, ao contrário do Léo Machaca, eu não trouxe guitarra, não trouxe violão. Nosso papo não vai ser musical, mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo aí. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Valeu, João. A casa tá de portas abertas. Você é um cara que você sabe que você vai ter que voltar aqui mais algumas vezes também, né? Toda hora que você chamar, ué. Você sabe que você tá vindo aqui pelo gancho, mas eu quero aproveitar você aí quando tiver aí mais exposição. Galera, você que estiver ouvindo aí, vou deixar na descrição o Twitter do João, as redes sociais do Politiqueijo, vocês darem uma conferida lá e mandar um abraço para Luara Colpa lá, que é uma das apresentadoras junto com o João e o restante da equipe. Beleza. O qual, né, eu desconheço pela questão de vocês dois serem apresentadores. João, vamos lá, dando sequência aqui. Assim como na semana passada, eu chamei a Fernanda pra gente aproveitar o momento, que era a questão do SUS. A gente tá aqui agora, essa semana, né, que tá sendo veiculada esse podcast,
Estamos aí na iminência das eleições municipais para os cargos de prefeito e vereador. A gente tinha conversado um pouquinho antes aqui, porque realmente a gente sabe que mudou um pouco, né, essa questão da parte jurídica aí, como é a metodologia de contabilizar voto, coligação, essas coisas. E além de que também a gente vive um momento no país, na política polarizada, onde a gente tem que votar muito consciente. A gente não, nosso voto está sendo a verdadeira arma, uma arma que é eficaz de verdade. Então eu queria, né, você que com certeza tem mais conhecimento que eu nessa parte jurídica e também é mais atuante na parte política, trazer um pouco pra gente aí essa questão, né, o que mudou, como é que você está enxergando isso aí. Beleza. Sua pergunta sua inquietação é muito pertinente, Gil, porque eu até brinquei com uma amiga esses dias. Ela disse, é que eu não entendo de política. Eu falei, entende? Todo mundo entende de política aí. E o problema é que os que querem fazer crer que nós não entendemos de política, ou seja, que o trabalhador, a trabalhadora não sabe onde o calo aperta, esses caras que estão conseguindo ganhar a narrativa, né? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, de política você pode ficar tranquilo que todo mundo sabe um pouco, porque impacta nas nossas vidas, né? A política, ela tem a capacidade, eu não vou aqui ser professoral de tentar explicar nada de Grécia, nada enfim, de conceitos de política, mas até porque eu não sou habilitado para isso, mas de toda forma o que nós temos é uma esfera de decisão, uma esfera de negociação da vida em sociedade que impacta em uma escala muito grande a vida das pessoas, né? Você imaginar um contrato de transporte público, por exemplo, né? Ele impacta fortemente na vida das pessoas. Ou há uma opção por um cuidado da cidade com olhar mais para a periferia ou com olhar para coisas supérfluas do centro, por exemplo, isso impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, todos os dias, né? Então, é preciso estar atento à política e mais uma vez, eu reforço meus cumprimentos por você tá abrindo esse espaço, né, para um debate que, pelos episódios que eu vi, né, o podcast chama Vox, ou seja, vai dar voz para as pessoas trazerem aqui suas inquietações, as provocações. Eu vi o episódio do Léo Machaca, né, com um histórico cultural muito grande, musical, enfim, a Roberta também, doutora Fernanda. Então, esse espaço é de construção, né, de construção de consciência política, porque as pessoas associam muito política à eleição e a partido, né? Mas política é de fato uma postura diante da vida, né? A postura é a posição, vamos dizer assim, de entender quais são as prioridades que você quer para a sua comunidade. O professor Silvio Almeida, lá da USP, está famoso, né, na internet. Ele fala muito sobre o racismo estrutural, mas só que antes disso ele já era um baita professor de direito tributário e tal. Estou fazendo essa digressão, mas vou chegar nas alterações para ficar tranquilo. O professor Silvio Almeida, ele fala que a vida seria muito pequena, né, se a gente fizesse uma luta, ou se a gente dedicasse o nosso tempo, que é o que no limite é o que a gente tem, que é o nosso tempo, para causas só particulares, né, causas privadas, acordar, ir para o trabalho, voltar, almoçar, ir para o trabalho, voltar a dormir, né? Essa sem desmerecer quem pensa assim, mas é uma vida pequena se você não quiser transformar no limite das suas forças, claro, transformar o lugar que você vive, transformar a sua comunidade. Além de que a pessoa ignora o fato, o que a sociedade faz por ela, né? Claro. Com essa postura. Não, e além de tudo, você não pode nem se queixar se a comunidade vai num rumo que você não deseja, né? Se você não participou, se você não pontuou, não participou daquele debate, daquela construção coletiva, é claro que você não vai poder reclamar depois. Então, e mais uma vez, né, muitos dos temas que a gente vai tratar aqui, e aí já peço licença para falar de temas, maravilha, de temas assim, mais polêmicos, mas assim, a gente não faz também a luta para nós, né? Eu gosto muito das pessoas que têm pautas muito imediatas, né? Assim, coisa de 1, 2 anos, e que batem no peito e falam que são cristãos. Que cristão que é esse? Que não acredita que você tem que deixar um mundo melhor para as pessoas, né?
Porque no limite, na hora que você chega num debate ambiental, por exemplo, o cara fala, não, mas é isso mesmo, nós temos que usar os recursos para a gente viver na Terra. Eu falo, meu irmão, mas peraí, você acredita que tem vida eterna, mas você não acredita que seus netos vão ter que ter, você tem que preservar agora para seus netos terem direito de conhecer o Pantanal? Não. De ver uma onça viva, né, antes que seja tudo queimado. Mas eu fiz toda essa digressão para chegar nas alterações, né? Há todo um movimento, a política e o direito andam juntos, como a política anda junto com todos os ramos da sociedade, porque é de lá que vêm as leis, né? Eu na sala de aula também, eu brinco muito com meus alunos, que eu falo assim, olha, se você não gosta de... Eu não estou falando que você tem que ser militante político, não. Qual seja a sua vertente. Mas se você não, pelo menos, acompanha a política e não busca entender alguns elementos, você não pode fazer direito, não, hein? Porque num ordenamento jurídico, né, num sistema jurídico como o nosso, que aí, né, me perdoe aí o tecnicismo, mas que é o do civil law, que é isso? Nosso direito, a origem dele é romana, né? Então é apoiado fortemente nas leis, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eles têm a tradição deles lá, e a decisão dos juízes, o que a gente chama de jurisprudência aqui, é que tem mais força. Mas a nossa tradição, voltando, é apoiada em leis. Bom, quem faz as leis são os deputados, são os senadores, são os vereadores. O legislativo, né? O legislativo. Então, quando o meu aluno fala, professor, eu odeio política, eu falo, então você está no curso errado. Porque... Ou então você vai sofrer muito, porque vira e mexe você vai ter que acompanhar a sessão da Câmara, você vai ter que acompanhar discurso do senador, saber por que aquele projeto está sendo votado ali. E além de tudo, Will, vamos falar a verdade. Eu gosto até de brincar, né? A gente fala assim, não, mas é um absurdo isso aí estar na Constituição. Eu falei, então, você não tem que pedir para o juiz para ele não aplicar a lei. Você tem que mandar cartinha para o seu deputado. Eu tinha uma professora na faculdade, só para finalizar, Will, Tereza Mafra, né? Grande advogada de direito de família, professora lá em Belo Horizonte. Ela tinha essa frase e eu adoto também para meus alunos. Eu falo, olha, se você estiver achando ruim, manda cartinha para o seu deputado. Mas não queira que o juiz deixe de aplicar a lei só porque você não gosta. A lei está feita, está produzida. Então, finalizando essa parte, há todo um movimento do direito, ou da produção do direito, respondendo ao movimento social e político que existe, que é de tentar garantir mais acuidade. O que seria isso? De melhorar a política. Né? Melhorar a forma como os representantes são eleitos, melhorar sobretudo esse processo decisório que nós estamos vivendo agora e vamos vivenciar no próximo domingo, que são as eleições, né? Então, eu falei isso tudo, me perdoe aí o tamanho da fala, mas algumas alterações que nós vamos falar mais adiante, elas são fruto desse movimento. Uhum. De tentar, e também, né, todo o movimento jurídico que o Brasil... Na verdade, judicial... não só jurídico, mas, poxa, em todas as áreas, qualquer área profissional, qualquer área da sociedade, você vai ser afetado pelas decisões que vão ser tomadas por aquelas pessoas que você... e assim, esse movimento judicial, né, que essa judicialização da política que veio mais firmemente, né, com esses movimentos de operações policiais e tal, sobre a classe política, elas impactaram fortemente na produção legislativa. Ou seja, novas leis foram criadas a fim de responder, vão aí várias aspas, a um anseio, mais uma vez aspas aí, da sociedade, né? Que a gente sabe também, aí é pauta para outro encontro, que é o que é a opinião pública e o que é a opinião publicada, né? Quem controla a narrativa, quem controla a produção de informação no Brasil e no mundo, né? Enfim, mas de toda sorte, a alteração mais sensível, mais significativa que a gente vai ver nas eleições municipais de 2020 é o fim das coligações proporcionais. O que é isso? Eu tô falando aqui, seu ouvinte, seu espectador, sua espectadora, seu ouvinte, já deve estar lembrando aí, né? Há uma frase muito boa que resume isso, que é: vários políticos foram eleitos às custas de outros candidatos. O que isso quer dizer? Era aquele famoso efeito tiririca. Um cara ganha muito voto e carrega o outro, né? Quem nunca ouviu isso? Candidatos e candidatos... Isso foi, durante muito tempo, estratégia de partidos. Pronto. Né? Inclusive para formar coligação, né? E aí dentro da coligação tinha um partido com menor representatividade. Não vou entrar no mérito desses cálculos aqui, porque é muito
complexo, inclusive, mas o partido que tinha menos representação, só que aí, às vezes, o cara, pelo cálculo lá, ele tinha voto suficiente para dentro daquela coligação, que nada mais é, para quem não sabe, nada mais é do que a reunião de partidos como um só para concorrer, para fins de cálculo, mas dentro deles, cada partido responde por si, vamos dizer assim. Então, aí, voltando eventualmente, aquele candidato num partido menor, proporcionalmente ele tem direito. E às vezes um cara que tem 4 vezes, 5 vezes mais votos que ele, não entrava. E aí, principalmente para a população de Teoflotone, que é onde a gente vive, e aí esse podcast eu sei que está no mundo, aí na sua cidade, onde você vive, provavelmente você sabe desse exemplo, se você tem alguma assim, curiosidade sobre o processo eleitoral, são vários são inúmeros casos de políticos, de candidatos, desculpa, que são eleitos com 1/3 dos votos de um outro candidato que simplesmente não foi eleito. E aí por que eu estou dizendo que essa mudança é muito significativa? Porque agora não tem mais coligação, então não existe mais esse aglomerado de partidos para fins de eleição legislativa, ou seja, se você vota no seu candidato ou na sua candidata a vereador ou vereadora, você está votando no partido, vai para o partido dele. E aí os cálculos também vão ser feitos com base nos votos do partido dele. Isso é uma coisa não mais naquela reunião de partidos. E mesmo nesse novo formato, que não é então assim, você está votando numa pessoa, mas o voto pode ir para outra, ainda permanece dessa maneira, só que não na coligação. Eu creio que a maioria das pessoas, a maioria dos eleitores não tem conhecimento sobre o funcionamento desse sistema. Certo? Você bateu num ponto interessante que eu estava quase esquecendo e você me lembrou, que é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado quando a gente analisa as alterações eleitorais. Por quê? Mais uma vez eu disse esse movimento que há, né, sobre a política, há também todo um movimento para tentar se limitar à política. Em que sentido? Como o Brasil tem um sentimento, um mainstream, vamos dizer assim, um sentimento reinante de que todo político é corrupto, de que a política é corrupta, de todo mundo está ali, né? Está todo mundo ali só para se locupletar, só para ganhar dinheiro, só para encher o bolso e sem pensar na população. O que acontece é que há todo um movimento social para tentar restringir as formas, primeiro, né, que é o mais importante, de financiamento, e depois outras formas de tentar melhorar, filtrar, refinar a representatividade, como eu disse mais cedo. O problema é que, primeiro, é outra frase que eu gosto muito, né? Quando o direito tenta apertar muito a política, ela escapole pelas mãos. Por quê? Voltando ao que eu falei mais cedo. No limite, o direito é fruto da política. Então eu lembro de uma alteração, acho que em 2016... Agora eu não vou lembrar qual. Acho que foi a mini reforma eleitoral de 2015, de 2017. Tava aquela briga, o que fazia, o que não fazia e tal. Se podia mudar de partido, a questão da fidelidade partidária. O que aconteceu? Apertaram tanto a possibilidade de mudar o partido que eles simplesmente criaram uma janela. O que é a janela? Durante 30 dias você pode mudar de partido. É igual transferência de jogador de futebol. Pronto. Que você quiser, desde que seja um partido novo, que tenha sido registrado naquele ano, e eu não lembro exatamente os critérios. O que aconteceu? Todo mundo pulou para partido novo, para do partido novo passar para outro. Então eles criaram esse espaço, esse vácuo, entendeu? Por quê? Houve uma tentativa desarrazoada, né? Uma tentativa muito forte de segurar a política, de falar, não, vocês vão ficar... E a política escapuliu pelos dedos. Isso é um ponto. Né? Uma fuga. O outro ponto é a gente tentar, como é que eu posso dizer isso? Atribuir à política, que é eminentemente uma seara, um ramo, um espaço social, humano, e que tem elementos que ultrapassam uma lógica matemática e uma lógica, como é que eu posso dizer, utilitarista, vou usar esse termo. Em que sentido, Gil? Repetindo, esse é um defeito, tentar atribuir essa lógica utilitária, esses cálculos e essa lógica cartesiana, vamos usar esse termo, para a política, porque você esvazia
né, a política de exatamente o que ela tem, mais uma vez, de bom, que é ser social, ser humano, ser coletivo. Por que eu estou dizendo isso tudo? É muito fácil, nessas alterações que a gente falou até agora, é muito fácil alguém chegar e falar, vamos fazer, é simples, gente. Vamos fazer assim, ó, quem for mais votado entra. Não parece simples? Voto direto, né? Votação direta. Não é uma conclusão óbvia e que soa bem aos ouvidos? E aí eu volto naquele papo da informação. Há discursos que são maravilhosos, mas que escondem, na verdade, um lobo mal vestido de vovozinha. Por quê? Escondem atrás uma intenção muito perversa. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, nós estamos aqui em Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Nordeste de Minas Gerais, certo? A depender desse... A prevalecer esse modelo de os mais votados entram para facilitar e para atribuir uma lógica matemática à política, que é muito mais complexa do que um cálculo, apesar dos cálculos para mim parecerem muito complexos. Qualquer cálculo, x mais y para mim já é pesado. De toda forma, Gil, olha só, tomando como base nosso exemplo aqui, nós temos 100 mil eleitores. A densidade demográfica da nossa região, Vale do Mucuri, para quem não conhece, fica o convite, e também o Vale do Jequitinhonha, a densidade demográfica muito baixa. Ou seja, nós temos um espaço muito grande com baixa ocupação, né? Quanto que a gente precisaria se juntar, caso fosse esse o sistema de os mais votados entram, para fazer frente a um candidato, por exemplo, de Uberlândia, a um candidato de Juiz de Fora, a um candidato de Montes Claros, a um candidato de Belo Horizonte? Eu estou citando só o exemplo de Minas Gerais, que Minas Gerais, na verdade, é um país, né? É do tamanho da França e tal. Mas se a gente colocar no âmbito nacional, São Paulo, na bancada federal, comandaria o país. Pois é, então assim, e a Constituição tenta fazer esse balanço. Coloca mais representantes para São Paulo, é verdade, mas também não deixa Minas Gerais sem, ou Amazonas, etc. Mas o que eu estou dizendo é do ponto de vista interno. Se a gente tivesse o mais votado entra, vamos pensar na sociedade, né? O mais votado entra. Ora, o cara que mora num bairro mais populoso e nessa lista, ele ia entrar. Mas há setores da sociedade que precisam de representatividade. Vamos usar um setor aqui para não entrar, né? Entrar no conceito de igualdade. Para não entrar em um tema muito polêmico, para não entrar, os empresários, por exemplo. A gente sabe que eles não são maioria na sociedade, eles não são. A maioria é de trabalhadores assalariados, certo? Mas o empresariado, os empresários são uma parcela da sociedade, certo? E se eles não conseguirem se reunir para fazer um candidato com aquela quantidade de voto? Ele também não vai ter representatividade. E assim vale para, enfim, para trabalhadores de algum setor. Todos os setores, todas as áreas. Serve para representantes da zona rural, no nosso caso aqui de Minas Gerais, isso é muito importante, né? Servem para trabalhadores de outras áreas, profissionais liberais. Então, assim, representantes religiosos, inclusive, que eventualmente queiram ocupar um espaço no parlamento, observada a laicidade do Estado. Então, um discurso que é bonito e que parece facilitar o serviço. Olha o cálculo que a gente falou aqui. Primeiro você calcula os votos válidos, depois você vai para a quantidade de partido, divide pela quantidade de cadeira, para depois ver dentro do partido os mais votados, ver quantas cadeiras fez, vai na lista. É difícil, não é? É difícil. É complexo. Só que esse sistema, como o nome já diz, eu comecei sem dizer, né, o nome. O nome já diz que é um sistema proporcional, para quem eventualmente não saiba. Qual a diferença do proporcional? Ele exige esses cálculos, né? Para garantir uma proporcionalidade de quê? De representatividade social dentro das câmaras legislativas, seja ela municipal, estadual, federal. Ao contrário do que acontece com governador, prefeito, governador e presidente. Porque aí sim, o mais votado entra dentro dos votos válidos e tal. Essa representação fica polarizada, né? Fica polarizada, mas facilita, porque também é um cara que ele vai ser o presidente da maioria, respeitando os direitos da minoria. E também vai em uma vertente só, né? Ele vai ter uma direção. Projeto que a sociedade escolheu, né? Mas por isso que existe a importância do parlamento, porque, beleza, a sociedade escolheu o projeto A, mas ao mesmo tempo o próprio parlamento vai sopesar. Porque ali tem o projeto B, tem o projeto C, tem o projeto D. Para não esquecer da outra galera, então, né? Aqui, não ser um governo só para um lado. O sistema é bom. Então, é bom.
É nesses termos, né, para contrabalançar. Então eu só reforço a importância, junto aos seus ouvintes, seus espectadores, de terem muita atenção nesses discursos que parecem simples, que parecem fáceis. Vamos imaginar um exemplo prático, né? Eu não gosto de ficar muito na prática, senão eu até costumo dizer que a gente vira da Atena, né? Você não pensa nada, você só é jornalista. Tem professor, tem jurista, tem, enfim, até político mesmo, que eles não pensam. Você não elabora. Gente, vamos considerar os prós e contras disso aqui. Não, você é da Atena. Não, olha lá, é assim e tal, solução fácil que infelizmente é o que está gerando no Brasil. Mas vamos lá. Olha o exemplo de Minas Gerais. Nós temos 3 senadores. Todos têm exatamente o mesmo perfil. Dialogam com os mesmos setores. Tem com base eleitoral os mesmos lugares. Não faz valer essa questão, esse efeito da proporcionalidade. Por quê? Né? Porque é o majoritário. Certo? Eu não vou entrar no mérito aqui com a diferença, né, do trabalho do senador e do deputado e tal. Essa aula já tá bem. Não, moço, já mas tá bem completa. Você não entrar precisa, nessa. não é aula, não, é só para as pessoas terem, porque Não, são sim. informações. É uma entendeu? informação, sim. Por quê? Quando a pessoa olha assim, pô, o senador é importante mesmo, tanto é que só tem 3 por estado. E é uma divisão equânime, olha a diferença. Ao passo que deputado, nós temos proporcionalmente a representação, ou seja, o lugar que tem mais eleitores, a população maior, na verdade é a população maior tem mais deputados, no Senado não, todo assim. mundo tem 3. O Amazonas, que tem a menor colégio eleitoral... Representa a federação, não, seria a representação do Estado, o porque governo isso, em si, não porque o eles povo, representam né? o Estado. Representam o Estado. Eles são agentes da República Brasileira. Por isso que tem 81, 3 para cada um, 3 pra né? cada. Os 26 estados e o Distrito Federal. Então, quer dizer, só que olha a representatividade disso. No nosso caso, é o Rodrigo Pacheco, a Anastasia. Não, eu estou enganado. Peraí, deixa eu pegar meu celular Pode aqui. ficar à Pode vontade pegar? aí, Por quê? Eu peço até desculpa. Porque na última eleição, a gente elegeu 2, que foram o Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. Tem né? o mandato um de terço, 8 2 terços, anos, então isso. reveza. Uma eleição, um senador, outra eleição, 2 senadores. Né? Pois é, e assim... A gente nunca sabe quem continua. Não, é porque aqui, ó. Como mudou é o Rodrigo Pacheco, o Carlos Viana e Minas Gerais aqui vou achar. Isso mesmo, a Anastasia. Né? O Anastasia, o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco. Aí eu te pergunto, Antônio Anastasia e Carlos Viana, os 2 são do mesmo partido. PSDB? PSD. Eles foram pro PSD. E o Rodrigo Pacheco é do DEM. Então, numa análise fria aqui, sem entrar no mérito político deles, os 3 são, ou no mínimo, de centro-direita ou de direita. Os 3 têm como base política... Além do governador também ser uma vertente centro-direita. Né? Pronto. Não, e aí a gente vai chegando, Gil. Qual foi mais uma vez, eu peço desculpa por usar muitos exemplos e virando da Atena aqui, relaxa. jornalista. Mas vamos lá. Carlos Viana é da Itatiaia, que tem uma amplitude estadual, uma amplitude geral, ok, mas a maioria dos votos dele é de BH e região metropolitana. Rodrigo Pacheco, inclusive, foi advogado e tal, não sei o que, e tem um financiamento grande. E o Anastasia dispensa apresentações. Então, quer dizer, são 3 agentes da República representando o Estado de Minas Gerais e que, na verdade, dialogam e têm representatividade em pouquíssimos setores. Né? Em setores muito específicos de um Estado, como eu disse mais cedo, é do tamanho da França. Tem 20 milhões de habitantes. Então, eu falei isso tudo, contei isso tudo até agora, para dizer o seguinte: essas eleições de 2020, elas são inéditas por razões óbvias, porque é pandemia, etc e tal, mas elas são inéditas também por essas alterações, em que, até onde eu vejo, confesso que não estudei a fundo o que estão pensando os especialistas no assunto, os eleitoralistas, enfim. Mas até onde eu vejo, vai ser uma eleição que vai fortalecer os partidos. Né? E aí,
para finalizar e deixar você fazer mais provocações, eu acho que esse é um momento de retomar a importância dos partidos políticos enquanto esferas de deliberação, enquanto caixas de ressonância da sociedade, repensar realmente se somos 35 partidos políticos no Brasil, se a gente tem realmente esse rol, né, essa margem, esse leque inteiro de possibilidades ideológico, né, político-ideológico, né? Mas ao mesmo tempo é a hora de fortalecer mais uma vez as siglas, como diz o nome, é partido, né, como frações da sociedade que tem que se organizar. Por quê? Qual que é a ideia que eu vejo, pelo menos? Vai fortalecer o partido e você, até pela ideia que eu estava falando mais cedo, né? Você naturalmente, pelo processo político e social, você deixa de lado, você joga para escanteio os partidos nanicos de aluguel. Porque eles não vão conseguir fazer cadeira. Que virou o que você citou, virou estratégias para burlar aí esse sistema que foi criado para garantir a representatividade. Você entende? Então, assim, dá mais trabalho, é difícil, eu falo isso muito em casa, dá trabalho, é difícil, mas não queira que o direito solucione problemas da política, porque ele não vai fazer isso. Ele vai tentar melhorar, mas ele não vai. Por quê? Porque a política é feita de pessoas. A política é feita de ambições sociais, de organizações sociais, de movimentos sociais, seja ele de que espécie for. E aí quando você chega assim, não, vamos fazer uma lei para isso. Beleza, você pode fazer a lei, mas se não tiver organização social para fazer cumprir a lei no processo político, com informação, como aqui você está fazendo muito bem no Vox, com debates, com discussões, com produção de conteúdo na internet, que hoje está mandando aí, a lei vira letra morta. Ela é fraudada. Até porque as pessoas vão buscar alternativas. Não, fica à vontade. Até porque as pessoas vão buscar alternativas em meio às leis que vão sendo criadas, né? Essa criação dessa quantidade de partidos. Então, no Brasil, acho que chegou a ter 2, né? Sim. O MDB e o Arena na época lá. Da ditadura. Chegou a ter 2 e hoje você tem 35. Então a galera vai tentar burlar isso aí. João, uma coisa que eu acho que é interessante, até uma dúvida minha em relação a essas alterações aí, que você citou, além dessa alteração na contagem aí, tem a questão do financiamento, que agora tá bem diferente, né? Acabou essa questão da pessoa jurídica, né? Agora é só pessoa física fazendo doação, e tem a questão também o fundo partidário também já não funciona da mesma maneira. Isso também foi uma estratégia criada para evitar isso, né? Isso que você citou dessa... Essa é uma outra alteração que vai no mesmo sentido que a gente falou mais cedo. Desse movimento aí, mais uma vez, social, judicial, jurídico, vamos usar esse termo, sobre a política. Pelos escândalos de corrupção recentes, o que ficou claro na cabeça, ou pelo menos conseguiram fazer ficar claro na cabeça das pessoas, a seguinte ideia: o empresário não doa para a campanha, ele investe. O que eu quero dizer com isso? Que quando o cara põe o dinheiro dele na campanha, necessariamente ele vai cobrar depois. E essa foi uma ideia que todo mundo embarcou. Direita, esquerda, TTT, para falar que é isso e tal. E o STF pacificou, decidiu a matéria, dizendo que pessoa jurídica, seja ela qual for, não pode doar. E aí, eu adiro, né? Eu tô junto com as lições dela, que é minha professora aí do direito eleitoral, que é a doutora Edilene Lobo, lá de Belo Horizonte, professora da Universidade de Itaúna também. Ela diz o seguinte, Gil: a gente tem que parar, e aí muito do que eu disse antes também, a gente tem que parar de querer limitar as coisas demais. Por quê? Porque muitas vezes a própria esquerda, vou falar do meu lugar aqui, a própria esquerda embarca em pautas que prejudicam ela própria. É óbvio, aquela relação das grandes construtoras, como era, e aí eu peço licença para fazer já um desabafo, né? Construtora financiar a campanha política é desde que o mundo é mundo, né?
As maiores construtoras que você já deve estar pontuando, listando na sua cabeça, seus ouvintes aí também, elas cresceram na época da ditadura. Você vai me dizer que ela não investia em processos políticos que a ditadura, né, exigia que ela colocasse dinheiro? Então, assim, isso existia. É desejável? Longe disso. É claro que essa influência do poder econômico é mais do que criticável. O que acontece é que pessoa jurídica, e aí mais uma vez eu pedi desculpa aqui pela aula, é o seguinte, pela aula não, pelo tecnicismo. João, você tá em casa, cara. Pois Fala do jeito que você quiser. Um tecnicismo que é o seguinte: uma MEI hoje é pessoa jurídica. O Eireli, o empresário individual, é pessoa jurídica. O português padeiro da esquina, que antigamente era português, hoje não tem nada disso mais, é pessoa jurídica. Né? O cara que é dono de uma lan house num bairro eventualmente periférico de uma cidade, é pessoa jurídica. Por questões tributárias. E aí você vai dizer que esse cara não pode colaborar no processo eleitoral? E eu não vou entrar no mérito do comerciante, se é certo ou errado, se vai perder clientela ou não. O fato é, e aí é uma outra coisa que eu gosto de bater muito na tecla. Ninguém tem que. Eu gosto de brincar assim. Ninguém é que é promotor da vida dos outros. Ninguém é polícia da vida dos outros. Ah, comerciante não pode fazer política, não pode doar, por isso que vai proibir PJ. Não, mas isso você tem que haver uma liberalidade e deve ser garantido o direito do cara de ter essa liberdade de doar ou não. E aí eu volto. Nós caímos nessa da pessoa jurídica, certo? Então a pessoa jurídica não pode doar. E aí, voltando à sua resposta, para poupar o ouvinte desse blá 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 todo. A pessoa jurídica hoje ela não pode doar nada. Nenhuma pessoa jurídica. Se o cara for empresário individual de responsabilidade limitada, empresário individual, né, da Eireli, ele isso mesmo, empresário individual, responsabilidade limitada. Não é minha área no direito empresarial, mas eu estudei um pouquinho. A Eireli, ele também não pode doar. Nada, zero. E nem uma modalidade de doação, aí uma coisa bem específica, que é a estimável. Então, quer dizer, se uma empresa quiser ceder um espaço para uma reunião política, ela não pode, porque senão ela ia entrar na prestação de conta como doadora. Então tem que contratar todo mundo. Então, assim, mais uma vez, essas eleições são inéditas pela pandemia, pelo modelo de eleição proporcional, ou seja, eleição dos legisladores, né, dos vereadores e vereadoras, e também pelo financiamento de campanha. Eu ainda não posso afirmar se isso vai aumentar ou vai diminuir o fluxo de recursos não contabilizados, o vulgo, né, o famoso Caixa 2. Uhum. Mas o fato é que a pessoa jurídica não pode doar nada para a campanha política. E aí, como a gente falava antes de começar a gravação, a campanha precisa de dinheiro. Né? Seja qual for o candidato, ele precisa ter uma estrutura para levar à população, para levar aos eleitores o seu projeto, para apresentar uma plataforma. E até para conseguir o espaço de exposição que outros têm, porque a gente sabe que existem empresários, pessoas afortunadas que têm dinheiro para bancar sua própria campanha, sim, que entrando nessa seara aí, ele estaria... O cara que não tem dinheiro, ele estaria em desvantagem. Pois né? E aí é engraçado isso, né? Você falou do empresário e tal. Existe no Brasil a gente tem isso, né? As leis têm nome de pessoas. Então tem a Lei Carolina Dickmann, a Lei Joana Maranhão, lei... É igual rua, né? Isso, tem a lei porque foi para alguma coisa específica. No nosso caso, eu estava até estudando com a nossa equipe jurídica, na eleição 2020, porque existe o que você falou, né, do empresário que banca a própria campanha, é o tal do autofinanciamento. Antes, 2018, não teve limite para o autofinanciamento. Então, o que aconteceu? A gente teve candidatos à presidência declarando R$500 bilhão com patrimônio. Então, se não teve limite, só para o seu ouvinte entender, existe um limite na lei para as pessoas físicas de 10% do imposto de renda. O que isso quer dizer? Deu lá o montante do seu imposto de renda, deu 100, você só pode doar no ano seguinte 10, no limite de 10. Então, você ganhou R$100 mil de renda em 2019. Você só pode doar em 2020 R$10 mil. Só que
até 2019, que foi essa lei, se você fosse candidato, esse patamar não era exigido. Esse limite não era exigido. Então, se eu tivesse 100 no imposto de renda, eu podia dar 90. Certo? Então, você há de convir que, apesar de 10% do meu imposto de renda, é uma coisa, 10% do imposto de renda do Dória é outra. E aí eu chego no ponto que a lei chama para conter o efeito do João Dória. Porque ele se autofinanciou em 2018. Então, agora em 2020, me permita citar aqui, é a Lei 13.878 de 2019. O candidato ele não pode ultrapassar 10% do limite de gastos para o cargo disputado. Então, o que é isso? O TSE solta uma tabela e fala assim, ó, na sua cidade você só pode gastar até 800 mil reais, certo? O candidato, do bolso dele, só pode sair 80 mil reais. Certo? Uhum. Essa é a lógica. Então, o financiamento, e aí voltando para o que a gente estava dizendo, né? As campanhas precisam se financiar. Ninguém é franciscano, seja de esquerda, direita, né? Precisa se financiar. E aí a gente entra na outra discussão, que é do tal do fundão. Né? Na verdade, são duas coisas. Existe o fundo especial de financiamento de campanha, existe o fundo partidário. E aí setores, principalmente da elite brasileira, né, dos meios de comunicação hegemônicos, da mídia hegemônica, batem muito nisso. Porque não sei o que, é um absurdo, dinheiro público indo para isso e tal. Mas era o que a gente comentava antes de começar a gravação. Pessoa jurídica já não pode doar. Seja uma construtora, seja o português da padaria. Vocês limitaram o autofinanciamento, que é uma coisa boa para evitar influência do poder econômico. E agora também vocês querem tirar o fundo público de financiamento? Vai fazer campanha com o quê? E aí a gente volta no que nós falamos mais cedo. Se aperta demais a política, ela vai escapar para meios, inclusive, escusos. Caixa 2. O Caixa 2. Ou voltar para um financiamento empresarial desmedido, entendeu? Falar, velho, eu preciso de dinheiro fazer minha campanha. Então, assim, a gente volta. O ineditismo dessas eleições exige muita atenção, muita informação, e o Vox está cumprindo um papel fundamental nisso aí, viu, Gil? Ainda bem que você tá falando isso aqui pra gente, que eu vou te falar aqui. A maioria das coisas que a gente veio conversando antes de começar a gravação, eu realmente não sabia, porque eu sinto que essas questões, não digo não só jurídicas, mas políticas, muitas das coisas que são tratadas em Brasília são só uma pequena porção que chega no conhecimento da população. Só aquelas que realmente assim, estão sendo polemizadas pela mídia, pelos canais de comunicação, que eu sinto que chegam, né? Uhum. Mas você tem aí tratativas de orçamento que são altamente relevantes para a população e não chegam. Igual essa questão mesmo, a diferença aí do... Eu creio que 90% das pessoas, não vou dizer 90%, a maioria das pessoas não sabem a diferença, né, do fundo eleitoral que atende todas as fundo campanhas de financiamento de campanha. E o fundo partidário. Eu mesmo, assim, você me explicou antes aqui como é que funcionava, aquela dinâmica, quando o partido tem um prefeito, tem tudo. Se você não tivesse vindo aqui hoje para gravar comigo e a gente ter aquela conversa, eu votaria domingo. Não, de toda forma, mas de toda forma, relação a isso. O que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: ainda que a maioria esmagadora não conheça desses detalhes, o mais importante nesse debate é o seguinte: olha, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Seja ele fundo especial de financiamento de campanha. Pra você fazer qualquer coisa, você precisa fundo partidário, você precisa financiar a campanha. E aí já é uma posição minha, peço licença para deixá-la aqui, que é a seguinte: antes um dinheiro público que vem com uma série de exigências legais, uma série de exigências contábeis, uma série de exigências de prestação de contas, para não haver disparidade entre os candidatos, uma série de cálculos, e que há total transparência nisso, pelo menos a lei exige isso, do que o cenário que a gente tinha. É uma bagunça. Então, assim, mais uma vez, né? Os discursos que imperam colam rótulos nas pessoas, colam rótulos em processos, colam rótulos em institutos, em categorias, que você trava o debate.
Então qualquer debate que você vai travar na seara política, o cara fala assim, não, mas isso é para roubar dinheiro. Mas quem está falando isso? Né? Então, assim, a gente tem muitos maus exemplos, mas eu tenho comigo, para finalizar essa minha intervenção. Quem quer fazer com que as pessoas acreditem que não entende nada de política, ou que política não é lugar para ele, ou que só tem político vagabundo, é exatamente as pessoas que querem se apropriar da política. Elas estão lá, sempre estiveram. Quer realizar essa separação entre o politizado e o apolitizado. É lógico, não, e quer fazer crer que ali todo mundo é igual, todo mundo é bandido, todo mundo é isso aqui. Quando ele mesmo se candidata, fala que vai ser contra isso tudo, tá aí, tá, consegue se eleger. E não faz nada para a população. Então, não é uma tarefa fácil, né? Mas se fosse fácil, chamava ganhar do Vasco, né? Não chamava política. Flamenguista. Mas, ô João, isso é uma coisa interessante que até que eu abordei com a Fernanda no episódio passado. Cabe a nós, população também, cara, buscar participar, adquirir conhecimento, fiscalizar quem que a gente vota. Porque eu acho que se tá onde chegou, a culpa é nossa. A culpa é nossa que não votou direito. A culpa é nossa que não fica na cola. A culpa é nossa, digo, a sociedade que vende seu voto, que pensa só na época de eleição. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa pra gente buscar adquirir informação, buscar estar dentro do que está acontecendo, estar atualizado e também propagar essa informação, né? Verdade. Igual eu estou tentando fazer aqui com diversos assuntos. E uma coisa que vocês fazem muito lá no Politiquejo, né? Sim. Eu vejo que tudo o que aconteceu de não vou dizer de grave, mas de relevante no governo, vocês buscaram abordar lá, né? Então eu acho que e o que não foi pouco. Papel. Aí, isso é papel nosso. Eu acho que é assim que a gente progride. E eu vejo que às vezes as pessoas ficam inibidas de fazer isso. Sim. Né? E iniciativas como a de vocês, eu acho que é muito importante. Seja para a esquerda, para a direita, para centro. O que a gente acha, né, que é relevante, a gente tem que estar buscando propagar. E uma coisa que eu estava até vendo aqui mais cedo, o caso da Mari Ferrer, né, que veio à tona bombou aí e tal. E o Meteoro faz um trabalho muito bom, eles, né, o canal Meteoro, e nós nos inspiramos muito neles, porque eles têm lado, eles têm opinião, mas sempre embasada, com dados, é o que a gente faz lá. Por que dá trabalho? Porque a gente traz informação de qualidade. E a gente traz informação apurada. Pesquisa, né? Apura informação. Canal de fake news tem demais, velho. E tem muito seguidor, porque não dá trabalho nenhum. Você repete chavão, você repete senso comum e tal. Não dá trabalho, né? Inventar uma mentira não dá trabalho. É só você ser criativo. Você olha para um fato, às vezes o fato até existe, essa para mim acho que é a fake news mais perigosa, que o fato existe, só que você muda a abordagem do fato. E aí, só pra gente ficar num exemplo, mais uma vez, de casa, né, do quintal da gente, que é até o Flotone, recentemente circulou na internet, por que eu vou contar esse caso? Você disse aí das pessoas buscarem informação e tal. Essa revolução digital, e em 2020, essa exigência de estarmos mais conectados... Presença, né, no digital. Ela gerou um maior acesso, pelo menos em alguma medida, né? Ao mesmo tempo em que revelou e que escancarou uma desigualdade tremenda no Brasil. Então, alunos de escola pública que não têm acesso a nada, que literalmente perderam totalmente o ano, enquanto que, né, alunos de escolas particulares tiveram, como sempre tiveram ao longo da vida, nesse ano não foi diferente, eles também contaram com todo o apoio e o suporte tecnológico. Privilegiados, como sempre. Pronto, né? Seguem privilegiados, então escancarou os privilégios existentes no Brasil e as desigualdades sociais. Mas esse aumento, essa imersão digital, eu tenho para mim, Gil, que do ponto de vista da atuação política, dos políticos, das políticas principalmente, sobretudo, né, dos que ocupam cargos eletivos, é isso que eu quero dizer, ela é uma faca de dois gumes. Por quê?
Se o cara sabe aproveitar aquilo, ele consegue espalhar a informação dele de forma eficiente. Se ele pisar na bola ali e não souber, eu tenho pra mim, o povo não é besta mais não, Gil. Não. O povo não é bobo mais não, rapaz. Não. Aquela mentalidade que existia do político ir lá e comprar voto, as pessoas não são mais. Então, o que eu tô contando isso tudo porque recentemente circulou um vídeo de um parlamentar aqui da nossa cidade, né? Mais uma vez, Teófilo Otoni, caso você esteja vendo esse vídeo a partir de agora, Teófilo Otoni, Minas Gerais, né? No Vale do Mucuri. Um parlamentar que é de oposição ao atual prefeito. E ele bate no prefeito e fala mal. E é aquele cara que torce pro quanto pior, melhor. Tudo ele critica. Se faz o asfalto tá ruim. Se faz a... Criador de polêmica. Nossa senhora, se faz a... Abre, o prefeito aqui reabriu uma iniciativa que é belíssima e que, né, quem tiver aí nos outros cantos do Brasil, repliquem essa ideia, que é uma ideia também que o Patrus Ananias, né, Dr. Célio, lá em BH implantaram, que é o restaurante popular, comida de qualidade a preço acessível, né, dignidade alimentar, segurança alimentar, isso é inclusive saúde pública, né, que as pessoas bem alimentadas adoecem menos, trabalham melhor. Eu gosto de brincar, eu falo, gente, como é que você é contra o restaurante popular? O funcionário trabalha melhor, pô, né? Enfim, faz muito sentido, mas de toda forma, o cara critica tudo. Se faz restaurante popular, a comida tá sem sal, é uma loucura. O que acontece? Ele foi num bairro X aqui da cidade, em que uma rua estava sendo calçada. Depois de 20 anos que começou a ocupação daquele território, pela primeira vez a rua estava sendo calçada. E ele foi lá criticar o calçamento, que o calçamento era isso, o calçamento era aquele rapaz. Como ele já era famoso na internet, quando ele chegou, o pessoal já identificou, falou, lá vem ele. Vai criticar o trem que a prefeitura está fazendo depois de 20 anos que a gente está pedindo. O primeiro prefeito que veio olhou por nós. Rapaz, ele não foi linchado. Mas a população falou, o que você está fazendo aqui? Você nunca veio aqui? Porque a cidade é grande. Não, você veio... Sendo oportunista, né? Você está sendo oportunista. Então, quer dizer, reforçando seu argumento, com acesso à informação, hoje todo mundo priorizando, você consegue inclusive separar o joio do trigo, falar, meu irmão, peraí, você usa a internet só para fazer chincana, só para aparecer. Na vida real mesmo, e essa é uma coisa até, não vou entrar nisso, mas até do ponto de vista filosófico, nós estamos mudando até nossa concepção de vida, né? Hoje a gente vive a vida real, né? De carne e osso aqui, matéria, pensando que repercussão aquilo vai ter no digital. Então, se você está num churrasco aqui, você pensa o melhor ângulo para você tirar uma foto, para você se transportar para o digital. Então, assim, o cara, ele vive a vida digital. No futebol a gente tinha essa expressão que é leão de treino, né? O cara é leão de Facebook. Mas na vida real do povo ali, ó, que tá pisando o barro há 20 anos, que precisa que o ônibus suba ali, que precisa que uma ambulância suba, precisa, né, tem a dificuldade quando a feira chega para subir ali. O cara simplesmente ignora porque talvez ele esteja nessa bolha de querer cliques, de querer likes, de querer... Que virou a metade da vida da pessoa. A performance digital, né? Esquece da vida real. Então, enfim, que nós estamos só na água aqui, eu já estou viajando demais. Mas é bacana. É para compensar a falta da guitarra, entendeu? Aí eu falo mais. Relaxa. Rapaz, ali é cara diferenciado, né? Você conhece, você sabe que é... músico internacional. Internacional. Que nós temos a honra de ter aqui na cidade. E ele conta, mas vou só abrir um aspas aqui. Pode ser um colchete. De tudo que ele falou, você sabe o que eu mais gostei? Não sei se você pegou esse pedaço. Da história que ele contou do jegue elétrico lá no Prado. Ó, pra você ver, o cara rodou o mundo e a história mais massa que eu ouvi dele foi do jegue elétrico. Por acaso essa eu não conheço dele, não. Mas eu vou assistir. Depois você vê lá, acho que tem nos cortes lá, fica melhor. No Instagram, né? Que, tem no... Eu tô fazendo assim, tá? Aproveitar aí pra explica pro pessoal. Tem um pouco menos de um mês, né, que eu tô fazendo esse projeto. Aí eu solto na íntegra, né? Isso aqui tudo que a gente fala aqui, desde o momento que eu cumprimento a galera e te apresento até o final, eu coloco em todas as plataformas de podcast, todas as plataformas de áudio. Inclusive pra vocês depois no Politicast fazer lá, eu vou te mostrar uma ferramentinha lá que você coloca essa nela, parte ela já não tem quase nada. Já vai pra tudo. Legal. Aí Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, todas as plataformas de podcast. E aí o vídeo eu tô colocando ele na íntegra no YouTube e no Facebook, porque são plataformas melhores para você assistir isso. E aí eu faço aqueles cortes, né? Eu pego ali o tópico que a gente falou, corto e coloco no Instagram, no IGTV, no Legal. YouTube e no Facebook. Legal.
Aí, tô meio atrasado aí no cronograma, mas vai ser todas as segundas-feiras. Vai dar certo. Esse negócio. E aí, Maravilha. sempre utilizando igual eu utilizei com você aí. Uhum. Tem um assunto importante, chama a galera aí. Mas você fica esperto aí que daqui uns dias você vai ter que voltar aqui de novo. Eu volto. Tá até uma chuvinha aqui hoje. Não sei se o pessoal tá com... Acho que não tá dando pra captar, mas tá muito gostosa aqui. Que... Da outra vez com o Fernando aqui também, que é um toró, quase que a gente teve que parar a gravação, cara. quem ouvir aí, quem ouviu o episódio de Fernando aí, vai ver que tem umas partes lá que tem uma chadeira pesada. Tá certo. Ô, João, você que é professor universitário aí do direito, a gente começou, antes de começar a gravar aqui, a gente tava falando um assunto que é muito pertinente, inclusive eu vou entrar nele por causa dessa questão aí que teve hoje aí do caso da Mari, né? Como é que foi lá? Estupro culposo. É assim, eu sou leigo no direito, mas vamos lá. Incabível isso, né, cara? O Gui, é o seguinte, nós estamos gravando, pode contar assim? Pode, né? O dia, né? Dia 3 eu não posso falar? A gente hoje pode falar, hoje é dia 3, é uma terça-feira. Terça-feira, né? Isso. Mas isso a galera vai estar ouvindo daqui uma semana. Maravilha. Até lá, quando as pessoas estiverem ouvindo esse episódio, com certeza já terão tido várias repercussões, né? Advogado e professor, enfim, jurista, né? Sério. Eu não posso opinar sobre o caso, porque eu não conheço o processo. E ninguém pode fazer isso. Mas o que eu falo assim, que houve uma exposição aí, cara. Pois é, e aí o que a gente teve acesso, né? O que me chocou, e aí eu acordei hoje com essas imagens, a começar, e aí já dava indícios do que seria, né, a sentença, o tratamento dado à vítima. Né? Mais uma vez, eu não conheço do processo, não conheço os fatos, não sou advogado de ninguém, não acho que ou foi culpado ou foi inocente, enfim. Mas o que eu vi, um formato de audiência digital, virtual, na verdade é o termo, né, pela pandemia. O que impactou muito aí, né, da maneira como acontecem, né? E assim, a ordem das falas parece... É uma forma, eu até consultei outros colegas, né, que têm militado mais ativamente no direito penal, uma forma muito atípica, né? Porque assim, ficou um debate entre o advogado do acusado e a vítima. Você não tinha uma ordem ali, né? Qual que era o momento de geralmente quem falar? Assim, eu confesso na minha... Né, eu tô fazendo 5 anos de formado aí, exerci, né, tive outras atividades, inclusive na advocacia pública e tal, mas na advocacia criminal, ou seja, na audiência criminal, não é costume aquele formato. Né? Até porque a presença da vítima, né? Pois é, até porque existe um conceito na criminologia, sobretudo, que é a revitimização, né? Ou criminalização secundária, enfim, o que é isso? É quando uma vítima, ou uma suposta vítima de um suposto crime, que está ali sendo investigado, ela sofre de novo, ou um outro sofrimento, ou o mesmo sofrimento outra vez, quando o sistema de justiça criminal vai investigar aquele caso. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, sobretudo nos crimes sexuais, né? Nos crimes sexuais, a vítima, ela tem uma revitimização a partir do simples momento em que ela vai dar queixa na polícia. Exatamente por quê? E aí é muito claro, né, e importante o movimento, por exemplo, da Delegacia da Mulher na Polícia Civil, que é uma delegacia que conta só com agentes femininas, pelo menos essa é a teoria, porque há uma tranquilidade, óbvio, né, dentro de todas as proporções cabíveis, num caso de eventual abuso, de eventual crime que a mulher seja vítima, é menos difícil, vamos colocar várias aspas aí, estar em um ambiente para exigir ou para demandar do Estado investigar num ambiente feminino. Né? E por que eu estou dizendo isso tudo? Ali houve clara revitimização. Ela foi vítima de novo. Né? De novo sofrimento, de novo constrangimento público.
o sujeito, né, o advogado, e aí eu sou um ferrenho defensor dos advogados, das advogadas, da classe, do direito de defesa, que tem sido muito atacado no Brasil. Eu falei que não ia fugir de temas polêmicos, né? A Lava Jato, sobretudo, vou dar nome aos bois, criminalizou o direito de defesa no Brasil, o que é um absurdo, né? Advogado criminalista, né? Advogado de defesa, ele não defende maus feitos, ele não defende corrupção, ele defende a aplicação do direito, ele defende o respeito às leis, ele defende a observância de um patamar mínimo de civilidade nas relações humanas, né? Que a gente lutou muito. O mundo já viu várias guerras, foi derramado muito sangue para a gente chegar num patamar mínimo ali de legislação que garanta paridade de armas, que garanta observância. Por quê? Porque senão é barbárie. Se for olho por olho, dente por dente, ou se for, não gostei desse cara, não precisa de processo, julga ele mesmo, ele é corrupto, ele é ladrão, prende, então não precisa mais nem de fazer direito aí. É só você colocar o palco lá, como era na Europa inquisitorial, colocava o palco lá, é bruxa, não é pum queima, né? E a gente parece que a gente evoluiu para um sistema que minimamente tenta blindar esse tipo de linchamento. Mas, com perdão da digressão, quando a gente volta para olhar aquilo que foi feito, né, pelo advogado, mais uma vez reforço, ele foi muito mal na condução, pelo menos daqueles fatos, e que reforça esses estereótipos que a gente falou mais cedo, né, que eu falei agora, ali ele reforça o estereótipo de que advogado criminalista é tudo atécnico, não tem técnica nenhuma, que está ali só para ganhar o dinheiro dele e fazer chicana no processo, né, que é bagunçar o processo, faz de tudo, vende alma pro diabo. Não é isso. Advogado criminalista sério, como a maioria não tem aquele papel de acusar a vítima, de inclusive fazer juízo de valor moral sobre a vítima dele. Então, assim, eu não consigo, mais uma vez, avaliar os fatos, o que aconteceu. Mas só aquela audiência já deixava claro o que viria a ser. E aí vem a criação de que não sou eu que estou falando, né? É a criação de uma figura que simplesmente não existe. Eu vou né, a nossa audiência qualificada aí, que já deve, né, ter esse conhecimento, pelo menos mínimo, que é: o crime doloso é quando tem intenção de praticar o crime. E o culposo é quando você não observa algumas exigências mínimas ali, de perícia, enfim, técnicas, não vou entrar no termo mais dogmático, técnico jurídico, e o resultado acontece. Então, né, você está dirigindo numa velocidade 5 km acima da permitida e tal, acontece um acidente, ou você está carregando um negócio, isso é o velho exemplo da doutrina, você está carregando um peso na sua casa, o vaso cai, bate na cabeça de alguém e mata. Você teve a intenção de matar aquela pessoa? Não, mas você não observou a técnica, a perícia, enfim. Então, por causa dos estupros não existe, né? Ou o cara estuprou ou o cara não estuprou, né? Ou a pessoa cometeu o crime ou a pessoa não cometeu o crime. Então não existe essa função. Estupro não é culposo ou doloso. Não estupro teve a intenção estupro, né? de estuprar. Como é que é isso, né? Assim, se foi comprovado que ela estava... Inclusive, o Ministério Público na denúncia disse que a denúncia, né, que é quando o Ministério Público acusa alguém de um crime, diz que foi inclusive estupro de vulnerável. Por quê? Porque ela estava embriagada, que ela não tinha noção, né? Ela tinha sido dopada. E foi, ou seja, que é mais grave ainda, que a pena é elevadíssima. Foi agravado, né? Então, assim, porque é um crime, não é só o estupro, né? Que tá lá no 213, é o crime do 217. Se eu não estou enganado, perdão do erro aí. Então, assim, é mais grave ainda. Então, como é que sai de uma acusação de estupro de vulnerável, que é você estuprar criança, você estuprar quem não está com as faculdades mentais em dia, ou você estuprar quem está dopado, por alguma circunstância está com a consciência suspensa. Para não é de rir, mas assim, porque eu digo tecnicamente, né, deixando de lado um pouco o sofrimento da vítima. Uma figura que não existe. Então, esse tipo de conduta, ele mostra que para todo lado o sistema de justiça criminal, e aí eu já estou cavando aqui outro convite, o sistema de justiça criminal, ele é uma máquina de moer sanidade mental. Eu até falei no Twitter isso hoje. Para todo mundo. Porque o que tem de réu acusado, né, inocente, condenado, não está no gibi. O que tem de preso provisório, que responde processo, mas fica preso muitas vezes
por tempo maior do que a pena que ele recebeu, é muito grande. E esse perfil, né, essa população carcerária responde a um perfil que a sociedade quer oprimir, né? Homem, negro, periférico, pobre, né? Esse é o perfil da população carcerária, não estou criando teorias, são números. Isso é estatística, né? Isso é estatístico. Então é muito claro que 40% dessa população que é eminentemente, que é basicamente de homem, negro, inclusive eu vou fazer o jabá aqui do meu Instagram pessoal, @JoãoGabrielPratos, eu falei com a Maria Tereza, que ela é presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Encarceradas. Ela fala uma frase que nem em alguns livros que eu já li na vida aí, potentíssima e que resume muito. Ela falou, ó, no nosso sistema não tem emprego para todo mundo. Tem desigualdade mesmo. E quem fica desempregado, eles têm que colocar em algum lugar. Então, o direito, a lei arrumou um jeito de jogar todo mundo na cadeia. Que é a força produtiva que não tem espaço para trabalhar. E aí eu faço parênteses também para o pessoal, só dar um Google aí, você acha. A entrevista do Ney da Rocinha, que o Ney da Rocinha, ele fala que o maior orgulho que ele tinha era quando um, aspas, soldado do tráfico chegava para ele e falava assim, Ney, eu vou sair do tráfico. Eu vou sair aqui do sistema. Ele fala, por quê? Eu vou trabalhar no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, na época dos governos Lula e Dilma. Ou seja, o cara estava ali porque ele não tinha emprego. Quando o PAC chegou no Rio de Janeiro, chegou nos lugares, ele foi trabalhar. Então, assim, mais uma vez, é assunto para um episódio inteiro, aqui um podcast inteiro, mas o sistema de justiça criminal já faz isso todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com essa população. E também, quando vai tratar de crimes delicados, de crimes sensíveis, tem esse tipo de postura também. Então é um sistema que precisa, como o político aí também, a gente falou, é um sistema que precisa ser absolutamente reformulado e revisitado. Com certeza. Bom, eu sou leigo nessa questão aí que você falou, realmente acho mas que talvez o cara, ele tá ali como advogado, foi infeliz na colocação, mas o que eu vi ali foi um episódio de machismo extremo, absurdo. Uma situação verdade. De machismo. Só reforça isso. Bom, não, e detalhe que eram 4 homens, né? Pois é, isso eram que eu falo, a situação como todo, o ataque que foi feito a ela era a vítima, não cabia a ninguém colocar ela ali pra estar, igual você falou, né, revitimizando ela. É uma situação aí, vamos ver o desenrolar desse caso. Eu acho que... O dano psicológico, eu não vou falar que é irreversível, porque ela é uma moça jovem, né, e tem muito tempo pra trabalhar isso, mas é um dano que ela vai levar um tempo aí pra superar. Ali no caso... ela consegue recorrer, né? Outras instâncias. Sim. Pelo que eu vi, foi o juiz de primeiro grau, né? Que a gente chama primeira instância. Primeira instância, então ainda tem. E pela repercussão, eu acho difícil. Algum desembargador aderir à tese da defesa. Não sei se foi num vídeo do Intercept ou se foi numa postagem de alguém que fala assim, cara, era uma menina branca, de classe média, que conseguiu expor o caso dela. Imagina as milhares que negras, sem condição financeira, sem uma posição social, que não tem a voz. Verdade. Não, e uma decisão dessa acaba de desestimular um pouco a pequena parcela que ainda tinha coragem as pessoas a reagirem, as pessoas nessa situação imagina reagirem. A dificuldade que é para chegar lá, para denunciar esse tipo de violência, né? Seja ela em qual grau que se der, é muito difícil. E aqui... longe de estar no nosso lugar de fala, né, enfim, 2 homens, enfim, mas eu digo assim, do ponto de vista da justiça, né, do acionamento do sistema de justiça, já é difícil de chegar a essas denúncias, por razões que, né, a experiência média aí já dá para perceber. Aí quando chega, tem esse tipo de tratamento. Então, a pequena parcela que ainda estava aí se motivando, ou que estava encorajada, empoderada, para denunciar, com uma decisão dessa fica absolutamente órfã, né? Pois é. Ô João, a gente estava falando aí em relação a... Não sei como é que você tá de tempo aí, na hora que você tiver agarrado aí, você me fala. Tem quanto tempo aí de podcast? Aqui eu acho que... Se você me deixar falando passou um pouquinho mais. Hora. Entendi. Agarrado aí, vamos lá. Não, você que manda. Tem só mais umas 2 coisinhas aqui que vai eu lá. queria abordar, porque... Você vai ter se que voltar aqui de novo, se você não descer a claquete, eu não paro de falar, não. Eu também sou assim, cara. Eu tenho que me policiar porque
Senão fica uns episódios muito grandes, eu acho que inibe um pouco a galera de assistir. Mas aí por isso a estratégia dos cortes. Natal da lá, né? podosfera o pessoal gosta de ouvir mais No podcast. Porque geralmente a galera escuta fazendo outras coisas, né? Mas mantendo aí essa linha aí da questão do jurídico e no digital, mudou muito aí a questão aí dos processos, né? A maneira como as audiências... Já era um processo bem digitalizado, né? Essa questão assim os portais, publicação e tudo já era digital. Agora, com essa pandemia aí, como é que ficou isso aí, cara? Você acha que atrapalhou um pouco, conseguiram adaptar, que é uma adaptação que provavelmente será permanente e facilitará o andamento, né? A gente sabe... eu não sei se eu vou colocar da maneira certa, que os processos, querendo ou não, tem muita gente que reclama da lentidão, né, de alguns tipos de processo. Você acha que isso vai adiantar? Isso vai ter um impacto positivo aí nessa questão? Como é que você abordaria aí no geralzão disso aí? Pois é, Gil, é o seguinte, eu não vou conseguir dar assim certinho qual foi a data da lei que instituiu a digitalização, ou que iniciou esse processo de digitalização dos processos judiciais. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é claro que o direito, né, apesar de inclusive tem um jurista belga muito bacana que chama François Host, ele estuda o tempo do direito, que ele é filósofo do direito, né? Então ele pensa como é que funciona, ele estuda e reflete como é que funciona o tempo e o direito, né? Que o tempo do direito, ele é mais devagar mesmo do que a vida, por exemplo, né? Porque as pessoas falam, não, mas demorou para ter essa lei. Mas tem que demorar mesmo, né? Porque vai virar lei, então né, tem que discutir, tem que passar. Perpetuar aquela... Então lei não pode ser assim, né? Mas de toda forma, como o tempo do direito é mais devagar, no caso dos processos judiciais, ele precisa de um tempo também. Por quê? Para falar um pouco da morosidade. Você precisa apresentar a sua versão, eu tenho que apresentar a minha, o juiz vai ter que avaliar, técnica, eu vou trazer complexo, documentos, né? Enfim, todo mundo que já teve um processo sabe mais ou menos como é que funciona. Por quê? Para que injustiças não sejam praticadas. A gente falou mais cedo da Inquisição. Né? Se não precisasse de processo, de tempo, de avaliar e tudo, era só colocar ali uma série de pessoas selecionadas, como existia antigamente nas pequenas cidades, falar assim, e aí, tá certo, tá errado, para onde que vai, quem tá certo nesse contrato aqui? Ah não, ele descumpriu o contrato, então vai para lá, tá condenado. Então. Enfim, por que eu tô dizendo isso tudo? Os processos judiciais físicos simplesmente já não cabiam no Brasil. Né? Não tinha espaço físico. Arquivos e tinha arquivos. Tem casos, e não são poucos, de prédios da justiça que tiveram que mudar de lugar. Por quê? Essa fundação já não estava aguentando o peso do papel. Papel, quando você tem um volume grande... Então você imagina um fórum trabalhista da cidade de São Paulo, o fórum de Belo Horizonte, o fórum do Rio de Janeiro. É o que aconteceu também com os cartórios, né, cara? Os cartórios, sim, hoje aí, você tem muito essa... Já houve essa judicialização, essa digitalização. O PJE, né, para quem é advogado ou lida aí com direito, conhece o PJE, Processo Judicial Eletrônico. Só que a pandemia potencializou isso, por razões óbvias. Né? E aí eu faço duas Antecipou, né, o processo. Pois é, forçou. Né? Forçou o processo. Eu faço duas observações nesse sentido. A primeira, que realmente, para uma parte significativa dos procedimentos, esse é um caminho sem volta. Né? Porque otimiza tempo, otimiza deslocamento, otimiza recurso financeiro, recurso de estrutura, seja do tribunal, seja dos advogados, seja das partes. Então, você está com um problema contratual comigo, certo? Entrou com processo contra mim, a maioria das provas, a maioria é documental. Então tá tudo lá no computador do juiz. Para que nós dois temos que ir lá no fórum para ser ouvido? Imagina, mais uma vez, nós estamos aqui no interior de Minas Gerais, mas imagina o cara que mora numa capital ou num grande centro. Precisa deslocar até o fórum para ser ouvido, para, por exemplo, na audiência de conciliação, que é a exigência da lei hoje, para chegar lá e falar que não tem acordo. Entendeu? Às vezes o cara perdeu um dia de trabalho lá e tal para falar que... Então, assim,
Pô, marca a hora, o cara tá na frente do computador, o advogado dele entra, tal, resolve. Pelo celular mesmo. Pronto, né? são processos, demandas que a gente chama litígios absolutamente patrimoniais, não tem interesse indisponível, né, que a gente fala, não tem interesse de menor, não tem, enfim, direito de personalidade, como nós costumamos dizer, não tem direito público ali, tal. Para que você vai deslocar, vai gastar seu deslocamento do juiz, então assim, onera tudo. Então são processos, mais uma vez, primeira observação, tem procedimentos que é caminho sem volta, vão continuar digitais. Segunda observação, eu vou fazer 3. O PJE, ao mesmo tempo que ele facilita, para falar um pouco da morosidade, ao mesmo tempo que ele facilita do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista, logístico, de não ter aquela quantidade de papel toda, mas ao mesmo tempo ele aumenta o número de processos por razões óbvias. Aí. Você não tem mais que tirar cópia, você não tem que ter que carregar o processo e tal, você está na frente do computador ali, você entra no processo. Acordei hoje que eu vou fazer entrar com o processo. Claro, os advogados, as advogadas são absolutamente, é a famosa frase, é o primeiro e a primeira juíza do processo, certo? Então ela não vai entrar com qualquer causa temerária, inclusive tem punições na lei para isso. Agora, facilita, é claro. Aí. Você não tem que carregar papel, você entra no computador ali e isso aumenta o número de processos que pode inclusive aumentar a morosidade. Aí, mais uma vez, é assunto para outro podcast também inteiro. Por quê? Quais são os maiores litigantes do Brasil? O Estado e as grandes empresas, notadamente telefonia e banco. São as empresas que mais litigam. Hein? A Oi, inclusive, fazer um parênteses rápido, reza a lenda que a Oi e essas grandes concessionárias de serviços, sejam privados ou públicos, né? Energia, água e tal, reza a lenda que os caras já calculam, principalmente na iniciativa privada, quando é público tem uma série de limitações, né? Que são inclusive desejáveis. Na iniciativa privada, os caras já calculam a taxa de judicialização. Então, quando você paga a sua conta de telefone, já tem esses cálculos, por quê? Eles já calculam quanto você vai ganhar, inclusive. Então, você está pagando sua própria indenização, né? Ué. Então, ele te paga errado 1 ano, aí o juiz manda ele pagar um valor que no final ele já está pago, inclusive o advogado. Você mesmo paga. Porque tem um percentual, inclusive, de gente que vai atrás. Entendeu? E aí é outro papo a gente falar de privatização, enfim, de agência reguladora. Então, essa morosidade não necessariamente vai melhorar, ou vai diminuir, na verdade, desculpa, é melhor o termo, vai diminuir com o processo judicial eletrônico. Nós temos que ter claro isso. E a terceira é que, ao meu ver, tem procedimentos, aí nós falamos do caso, né, do famoso caso aí da Mari Ferrer, tem procedimentos que eu acho que eles ainda não têm capacidade de ser digitais, de serem virtuais. Por quê? Principalmente na justiça criminal, que aí, mais uma vez, o direito ele não é uma ilha, né? O direito é uma ciência social aplicada. Ele é feita de e para seres humanos. Quando você está diante da possibilidade de aplicação de uma pena, de uma sanção, de uma repressão a uma pessoa, sendo que você vai limitar dela o que ela tem de mais grave, o de mais relevante, o de mais importante depois da vida, que é a liberdade, você não pode ter um procedimento asséptico. Você não pode ter claro, né? Com perdão do trocadilho aí, tem que estar sempre com álcool gel. Mas você não pode ter um procedimento impessoal, inodoro, ou seja, sem cheiro, sem presença física. Por quê? A internet não mostra o olhar do cara. A experiência de justiça criminal, em vários casos, muito feeling, né? Permite concluir coisas pelo olhar do réu. Pelo olhar do cara, você sabe se ele está ali injustiçado. Claro, que isso não é um parâmetro judicial, longe disso. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Com o tempo e a experiência, o cara aprende. Então, um cara que foi torturado e está com medo dos policiais, o cara sente ali. Né? Nós temos a figura da audiência de custódia, que é inclusive uma importação de pactos internacionais de direitos humanos, né, que o Brasil é signatário, que garante que o réu seja apresentado a um juiz físico. Não é à toa. Que o réu seja apresentado, ou o conduzido seja apresentado a um juiz físico, dentro de 24 horas. Para quê? Para ver se o cara foi torturado, para ver se há alguma ilegalidade na prisão, se não, continua o trâmite normal. Então, assim,
esse processo, sobretudo na justiça criminal, eu acho que eles não podem, e é desejável que eles não se convertam, né? Que eles não se convertam para o virtual. Mas, de toda forma, eu acho que há uma parte significativa, é uma alteração que veio para ficar, há uma parte significativa, vai tudo pro digital e tchau, obrigado. E interessante que, no seu caso aí, você tá sofrendo a migração não só na área jurídica, mas acadêmica também, né? Também, né? Suas aulas aí foram tudo pré-AD, né? E a aula remota para tela, porque você dá aula para tela, né? A maioria esmagadora. E a maioria dos alunos fica com o microfone fechado. Fica microfone e câmera fechada. Fernanda então, tava queixando disso, cara. Então você dá aula para quê? Você dá aula para uma bolota. I, A, J, K, T, C. Você dá aula para um monte de letra. Então, assim, é outra coisa, ou seja, educação remota é uma realidade? Não vamos ser mais realistas que o rei, é óbvio. Né? A tecnologia tem que servir para melhorar a vida do ser humano. Eu imagino, por exemplo, pra galera assim, galera lá da zona rural. Pois é. Pô, isso olha, é um ganho para essas pessoas. A educação EAD, se bem tratada, se bem cuidada, se levada a sério, ela promove uma revolução, rapaz. Você imagina, nós estamos aqui... Rompe o limite, né? A gente pode ter aula com qualquer professor do Brasil. Basta que o cara, né, você tenha acesso à internet, e aí a gente, mais uma vez, outros podcasts, né? Podemos falar de inclusão digital, enfim. Você né? monta a pauta e vem. Não, é que eu sou curioso, é que eu sou curioso. Então, desde que o cara tenha acesso à internet, você pode ter aula com qualquer professor do Brasil e do mundo. O tal do TEDx lá, quantas palestras você tem do mundo inteiro. Né? O YouTube tá aí e tal. Então, assim, mas ao mesmo tempo, há certos processos educacionais, processos pedagógicos, que demandam um contato um pouco mais próximo, entende? Eu olho assim, igual a parte das avaliações, né, cara? Uma coisa. Isso é um ponto que o ensino remoto perdeu. Não, e outra coisa, a pandemia, e aí sem maiores precisões nisso que eu vou dizer, isso é só inquietações minhas mesmo. A pandemia vai exigir de todo mundo praticamente uma revolução, cara. Porque colocou em xeque tudo que a gente acredita, tudo que a gente desenvolveu até hoje, né? E eu acho que a forma também de fazer educação, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar para entender essas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, não perder de vista a necessidade de haver conteúdo ali. Que a forma a gente já sabe qual que é. A forma tá bom, é digital, mas como é que vai fazer? Né? Como é que você vai interagir um aluno? Como é que você vai... enfim, eu fico pensando... tem... É igual eu tava falando com o Léo, a questão dos shows. Você não tem aquele feedback. Não porque tem. O músico no palco ali, ele tá sabendo se a galera tá interagindo e tudo. Você vê no futebol o que eles fizeram? Colocaram na plateia digital, ué. Que o cara lá, você vê o sujeito na tela comemorando, mas é gente. Não é um boneco, é gente comemorando. Coisas que lidam com emoção, e eu acho que o ensino sim lida com emoção. Claro. Você precisa de ter esse feedback. Isso. É por isso que quando eu criei aqui, eu não quis fazer remoto. Entendeu? Sei lá na sua casa no webcam, porque, pô, eu olhando no seu olho aqui, eu falando, você sentindo, você me ouvindo claramente, e você sentindo minha entonação na maneira como eu converso com você. Verdade. É uma interação completamente diferente. Razão. Entendeu? Você tá aqui sentindo a mesma temperatura, você tá aqui enxergando a mesma luz. Com as mesmas influências. As mesmas influências. Verdade. Eu acho que esse ambiente tem um peso muito grande nessa relação. Imagina para você acumular conhecimento. Né? Enfim. Com certeza. João. Beleza, Gil? Cara, quero te agradecer. Você ter disponibilizado aí. Eu sei que você tá aí no meio da correria aí, trabalhando na campanha, né? Isso aí. E disponibilizou aí pra estar aqui, fazendo parte desse meu projeto. Quero te dizer que a casa tá de portas abertas aí. Massa. Beleza? Legal. Dizer, né, que continue lá com o projeto do Politiquejo. Bacana. Projetos como esse são muito importantes, né? Acho que
a gente precisa de produtos, de conteúdo como esse. Já vou deixar aberto aqui que futuramente eu quero que você volte. Aí eu deixo em aberto se você quiser trazer os assuntos, né? Eu sei que Maravilha. Dessa vez foi se atendendo um chamado aí, a gente na iminência da eleição aí, eu achei importante a gente abordar os assuntos. O espaço está aberto aí, você quer... Já vou deixar aí as redes, tanto sua quanto do Politiquejo, né? Dos seus projetos aí. Mas vou deixar em aberto aí, se você Tranquilo, quiser passar alguma mensagem aí. Reforço, né, meu agradecimento inicial. Te parabenizo. Valeu. Porque eu sei que não é fácil. E olha que você tem aqui o dobro da nossa estrutura lá. A nossa estrutura do Politiquejo, vou falar, né, da minha experiência. Nós fazemos tudo remoto, né? Então eu estou aqui, a Luara está em Belo Horizonte, aqui que eu falo, Teófilo Otoni, Minas Gerais, né? 460 quilômetros de distância lá de Belo Horizonte. Ela é assessora parlamentar lá também, assessora o vereador Gilson Reis, né, do Partido Comunista do Brasil. E eu tô aqui em Teófilo Otoni, né? Como você disse, principalmente agora eu trabalho como advogado da campanha do prefeito Daniel Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, que candidata à reeleição. E eu também estou com pouco tempo, a Luara também está em campanha lá, está com pouco tempo. Mas o Politiquejo é feito de forma remota. Então, eu vou batalhando sozinho para tentar me adaptar às tecnologias que você está aqui muito bem. Então, assim, não só da forma, é isso que eu estou dizendo, né? Te parabenizar porque eu sei o tamanho do desafio de também produzir pautas, né? E você tem uma versatilidade que eu já conhecia, claro, mas uma versatilidade e uma competência muito grande. Então, continue firme. O Vox vai dar voz para muita gente importante, muita gente que tem algo a colaborar, né? Se quiser também, eu já tenho uma sugestão, uma lista de sugestões aí para você ouvir, para dar uma diversificada aqui também, que é uma pauta que, como a gente falou mais cedo, o Politiquejo, falamos antes, né, fora do ar, o Politiquejo começou em 2019, né, ano passado. Eu lembro. Então eu queria trazer muita gente, tem muita gente daqui da região, daqui da cidade, que pode colaborar, né? Lideranças rurais aqui, nós temos muita gente com experiências fantásticas, né? Nosso povo é um povo muito trabalhador. Aos que não conhecem o Vale do Mucuri, Minas Gerais, eu convido a conhecerem, né? Venham aqui. Nós temos um povo muito alegre, muito criativo, mas que precisa também se organizar para garantir que essa criatividade, que essa potência igual nós temos aqui, né, que a gente faça ressoar. A gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha lá, você está colocando também o seu tijolinho nessa parede, nessa trincheira, nesse muro de resistência aí. E você pode contar comigo para o que você quiser. No próximo domingo, né, porque vai ser ali na semana, os brasileiros e brasileiras vão às urnas. Do meu lugar, em Teófilo Otoni, e assim como em outros lugares também, espero que eles votem 13. Já vou deixar aqui o jabá. Mas fora qualquer preferência partidária, eu espero que as pessoas fujam de fake news, vá até locais como o Vox para informação de qualidade. Pesquisem. Né? Tem notícia pelo WhatsApp que já cheira fake news. Você olha, você tem um cheiro de fake news. Busque, ainda que pelo telefone. Né? Dá um Google ali, com 2 ou 3 resultados você vai ver. Se é uma fonte que você nunca ouviu falar. Não compartilhe se você não sabe. Vou me juntar ao Tribunal Superior Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral está com a pesquisa, está com a campanha, até com o Átila, né? Yamarino, que ficou famoso aí durante. Ele fala, gente, fake news é contagioso, fake news causa graves danos à democracia. Então, por favor, não contagie as pessoas com fake news, não compartilhem. Para pegar a metáfora, né, para pegar o gancho aí infelizmente da pandemia, a democracia num mundo de fake news é grupo de risco, né? Então ela está no grupo de risco. Então, parabéns mais uma vez, estou sempre à disposição, Gil. Obrigado, João. Galera que assistiu até o fim, muito obrigado. Peço a vocês aí que se inscrevam aí nas nossas redes. Se você tá gostando aí do conteúdo, dá um feedback pra gente, deixa um comentário, um curtir, um gostei, se tiver aí disponível na rede onde você tá consumindo. No mais, agradeço. Se você acha que esse conteúdo vai agregar para alguém, compartilha aí. Sei que eu não sou muito de pedir de compartilhar, mas se você acha que vai agregar, é uma iniciativa muito importante. Aprendi que tem que falar para compartilhar.
Eu sou um cara assim, eu não gosto muito de pedir, mas eu tô aprendendo que assim, Bem-vindo. se você não fala, às vezes a pessoa até compartilharia, mas se Isso. você não fala, então assim, pô, tem uma pessoa que você acha que esse conteúdo vai agregar, manda pra ela, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Fica ligado aí nos cortes, no áudio e precisando de qualquer coisa, tamo aí. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Volta. Volta.